Olá, professores da Rede Municipal do Rio de Janeiro. É com grande prazer que damos início à quarta semana de Ensino Fundamental 2, um evento promovido pela Gerência de Anos Finais da Coordenadoria de Ensino Fundamental da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Este ano, o evento tem como tema geral Escola das Adolescências, Inovação e Pertencimento, Educação Socioemocional. É realizado anualmente, reúne educadores e educadoras para um importante diálogo sobre temas essenciais e eixos estratégicos do ensino para a nossa cidade, com o objetivo de enriquecer e fortalecer a nossa formação docente. Estamos muito felizes com a sua participação e esperamos que esta semana seja uma oportunidade de aprendizado, troca de experiências e crescimento para todos. Eu sou a professora Pamela Souza da Silva, faço parte da Gerência de Relações Étnico-Raciais e serei mediadora desta mesa, cujo tema é Imaginando Outras Formas de Estar no Mundo, Bem Viver, Aprendizagens e Desenvolvimento Integral. Hoje contamos com a participação de Silvia Batista, Leonardo Matos de Xangô e Mariana Bruce. Eu vou pedir que vocês se apresentem, começando pelo Leonardo. E é isso. Pamela, é uma honra estar aqui integrando esse momento único com as senhoras, né? Então, portanto, eu começo com Iboru, Iboia, Iboxexê, Aboru, Aboiê, Motumbá, Colofé, Mucuyu, Saravá, que são os cumprimentos que a gente tem nas nossas tradições, né? Que eu não chamo de religiões, que é um pouco do que a gente vai falar, de matrizes africanas, né? Então, meu nome é Leonardo Matos de Xangô, eu sou geógrafo e formado também em cidades, políticas urbanas e movimentos sociais. Atualmente, eu estou gerente de povos e comunidades tradicionais na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Clima da Prefeitura do Rio, onde a gente desenvolve justamente políticas públicas de promoção do desenvolvimento integral das comunidades tradicionais. Então aí temos matriz africana, indígenas, ciganos, comunidades pesqueiras e quilombolas na cidade, articulando com a Agenda 2030 da ONU, COP30 vem aí no final do ano, e com a Agenda de Desenvolvimento Sustentável da própria cidade do Rio de Janeiro. Então é um pouco isso, é um pouco do meu trabalho, relacionando ancestralidade, meio ambiente, cultura, patrimônio e as pessoas que são o centro de tudo. Obrigada, Leonardo. Silvia, você pode se apresentar? Posso. Oiê. Muito importante estar aqui, estou muito contente, feliz. Quero dedicar a minha primeira professora, porque se trata de imaginação. E lá na década de 60, a professora Maria do Rosário, numa pequena escola da periferia do Rio, ela ousou me colocar uma estrelinha que semeou imaginação. Então, quero dedicar a ela, também a dona Sheila, uma terceira professora, mas também a uma segunda professora que, de certa forma, me indicou que existiria o que eu mais tarde chamei de racismo institucional. E meu nome é Silvia Batista, sou quilombola, atualmente estou no quilombo Dona Belina, na zona oeste do Rio de Janeiro. Meus avós são originários do quilombo, hoje denominado Cafundá Astrogilda. Obviamente, antes não se chamava quilombo, né? Quando eu nasci não tínhamos essa denominação. Eu sou uma pesquisadora, uma mulher negra, sou pedagoga de formação, mestra em saúde coletiva pelo Fiocruz, atualmente no doutorado no Instituto de Planejamento Urbano, que me liga ao nosso querido companheiro de mesa aqui. E vai ser um prazer estar com vocês nesse xirê aqui. Muito obrigada. Obrigada, Silvia. Mariana, por favor. Olá, boa tarde a todos, a todas, a todes. Muito obrigada pelo convite para participar dessa roda de conversa aqui hoje. Também estou muito feliz, estou muito orgulhosa de estar compartilhando esse momento com vocês. Eu sou Mariana Bruce, sou nascida e criada também na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Sou mãe de 2 meninas, Maria Eduarda, Maria Flor. Atualmente eu estou como professora adjunta de História da América na Universidade Federal Fluminense, como pesquisadora de América Contemporânea,
pesquiso intelectuais indígenas do altiplano boliviano, a temática do bem viver aparece muito forte desde a minha tese de doutorado, quando eu tive a oportunidade de fazer um trabalho de campo na Bolívia, na cidade de El Alto, estudando a construção do Estado plurinacional e comunitário naquele país. E foi muito interessante, porque quanto mais eu me via envolvida nessa história lá no altiplano andino-boliviano, mais eu percebia confluências com essa zona oeste do Rio de Janeiro, da qual Silvia aqui faz parte, de toda essa experiência de quilombagem na zona oeste, realizada em particular também pelas mulheres negras e periféricas da Teia de Solidariedade da Zona Oeste. Mulheres estas que também vêm caminhando na luta já há algum tempo e que a gente está aí firme e forte tentando ocupar os espaços, discutir esse território da Zona Oeste a partir de outras perspectivas, né? Um território tão aviltado, tão assediado, tão violado, também é um território de muitos anúncios. E acho que hoje, assim, ocupando esse lugar como educadora, como professora, atuando também na escola pública, onde a minha filha estuda, a gente quer construir essas possibilidades de imaginação que a Silvia estava falando, da estrelinha da professora, né? Então, acho que a gente está ocupadas também nessa responsabilidade de produzir, reflorestar as imaginações, né, dessas crianças. Então, estamos aí nessa construção. Obrigada. Obrigada, gente. É uma honra estar aqui com vocês. Antes da gente começar com as nossas perguntas, eu separei uma poesia complexa, da Bárbara Matias Cariri, ela é do meu povo. Ela tem esse livro chamado Poesias da Terra, que eu gosto muito. E a Bárbara, ela tem em uma das obras aqui, que são todas obras de arte, vou mostrar para vocês, né? Silvia viu ali. Ela fala o seguinte: a questão não é tirar o sapato do pé, é se você escolhe acariciar a terra com os pés nus. E aí eu escolho para a gente começar a nossa conversa, essa frase. E tanto Mariana quanto Silvia trazem aí essa fala sobre a Teia de Solidariedade da Zona Oeste e das questões fundamentais que são promovidas pela Teia na cidade, que elas atravessam a trajetória de vocês. Assim, parece muito distante desse tempo que a gente vive, a memória de que essa cidade ela já foi floresta, que ela é floresta, né? E as florestas, elas são um trabalho de redes de cultivo, humanas e não humanas também, né? Então, defender o direito de morar e plantar, que é um pouco do que eu entendi do trabalho da Teia, é defender a memória da terra, dessa terra e desse território, dos povos, dos bichos, das plantas que viveram e ainda vivem aqui. E aí eu queria saber de vocês quais os desafios de trabalhar com esses temas tão importantes. Eu sei que é uma pergunta complexa e são temas complexos também e delicados, né, no contexto urbano. Então eu queria saber de vocês assim, o que é para vocês, quais são os desafios de pensar isso na cidade, no concreto, né? Por onde a gente começa? Pode ser por você. Comigo? Então, quando eu dei de cara nessa palavra, desafios, para mim, eu gostaria de colocar o desafio como sendo o desafio da sociedade colonizada, capitalística, cis-heteronormativa, né? Acho que já falei patriarcal, misógina e violenta. Esse é o desafio. Podia parar por aqui, né? Porque, na realidade, quando a gente se põe a tecer, e muito na perspectiva que basicamente somos bantos, né? Nós somos originadas do povo banto, que traz essa do untu, do pessoa a pessoa, né? Então, essa nomeação de uma organização popular de mulheres pretas, de mulheres negras, de mulheres indígenas, periféricas, pobres e mulheres brancas com práticas evidenciadas antirracistas, né? A gente quer trazer esse tecer que está na natureza, né? Que está em nós, né? E está naquilo que a gente observa, naquilo que aparentemente está fora de nós. Esse ato de costurar relações. E aí, existem desafios, sim, mas os desafios não são da prática,
né? Porque a prática, pelo contrário, eu costumo dizer que eu levanto para fazer a militância dessa costura social do tu, que o povo banto nos legou, porque eu não quero tomar um ansiolítico, eu não quero me viciar em uma medicação, eu preciso, né, me colocar numa condição de prazer, de esperançar. Então, são poucos os desafios. O que a teia faz? A teia é um pequeno elo de uma linhagem que vem desde minha tia-avó Estrogilda, que dá nome ao quilombo Cafundá Estrogilda, que vem desde muitas mulheres já ancestralizadas, e eu quero citar assim, um marco na organização de mulheres da Zona Oeste, né? Mulheres, por exemplo, como uma companheira que já em 1974 já tinha criado uma organização de mulheres, né? Eu espero lembrar o nome dela, que, né? Enfim, já estou com uma idade que a memória não ajuda muito. Então, a gente se organiza em torno dessa relação antirracista, mas focado em temas concretos da sociedade, né? E uma das coisas que a Pamela gentilmente citou, que é esse morar e plantar, porque o encontro, né, do movimento de resistência da moradia da Zona Oeste com movimentos de agroecologia, com essa retinta negra antirracista. Então, cunhamos, né, essa expressão morar e plantar, e a partir disso, né, entendemos que nosso corpo é quilombo, nosso corpo é território, nosso corpo é natureza, né, que não se dá tipo de um distanciamento, né, mas, pelo contrário, entendendo nossa constituição originária nesse tecido de uma cidade que foi floresta e que nós atuamos nesse reflorestar de mentes, corações, sonhos, origens, enfim. Obrigada. Leonardo, você quer? Mariana, quer começar? Você prefere? Continua na teia, né? Sim. Porque venho, como eu falei, né? Eu venho nessa caminhada com a teia já há alguns anos. Eu sou uma mulher branca, cisgênera, me coloco como uma mulher antirracista que assumiu um papel na vida de interromper um ciclo de violências ancestrais perpetrados pelos meus antepassados, que de alguma forma colaboraram para eu estar aqui, mas que nesse momento acho que é a hora da gente estar implicado numa luta justamente para reverter, se não reparar, porque a dívida é impagável, né? Mas a gente tenta, na medida do possível, colaborar com as nossas vidas aqui para que a gente possa construir caminhos que possam nos levar à justiça de alguma forma, né? Bom, a gente poderia até discutir o que é justiça nesse cenário, mas não vou enveredar tanto para aí. Mas vivendo na Zona Oeste, nessa baixada de Jacarepaguá, que habita um maciço da Pedra Branca, uma das maiores florestas urbanas do mundo, um lugar onde onde existe agricultura, e uma agricultura na cidade, e um lugar onde existe uma organização popular que se ocupou, em particular desde a pandemia, desde antes, mas principalmente a partir da pandemia, quando a teia surge como essa praxis de uma luta da coletiva de mulheres da Zona Oeste, essa perspectiva de perceber que mulheres que estariam em maior situação de vulnerabilidade em meio àquele caos que a gente vivenciou, seriam as mulheres negras nas comunidades, das favelas, dos territórios periféricos dessa cidade. E, ao mesmo tempo, entender que esse é um território que também produz agricultura, também produz alimento. Então, quer dizer, como juntar essas partes? Como fazer essa ponte entre quem planta e quem precisa comer? E aí foi uma tarefa gigante que mobilizou muita gente para viabilizar que isso acontecesse. E eu acho que a gente foi muito bem sucedido nessa história, considerando todos os desafios que já estão colocados por essa estrutura que a Silvia muito bem postulou aqui, quer dizer, a gente está enfrentando uma estrutura que não é favorável a nós, mas ainda assim a gente vai procurando as nossas rotas de fuga, de quilombagem, proporcionando pelo menos essa possibilidade de esperançar mesmo na vida, porque eu acho que é sobre isso, a gente acordar e poder sonhar que é possível fazer alguma coisa diferente. Às vezes a gente olha ali o gigante, esse sistema capitalista, racial, patriarcal, né, brancocêntrico, eurocentrado, colonial, tudo isso, a gente fala, nossa, o que eu faço diante disso tudo? Não tenho a menor condição de enfrentar esse gigante, mas acho que o que a gente faz é mudar um pouco da perspectiva e olhar mais para ali, para o pezinho dele, começar naquele processo de serrar
os dedos dos pés. Então, acho que a gente está fazendo um pouco isso. E aí é ocupando escola, é ocupando a praça, fazendo feira, é pensando essa agricultura, é pensando essa teia de mulheres e trazendo as instituições para isso também. Uma vez ocupando esse espaço dentro de uma universidade pública federal, é também trazer as instituições para esse engajamento dentro das comunidades, dentro dos territórios. Então, articulando universidade, escola, movimento social, agricultura, floresta, a gente está querendo construir caminhos aí para esse bem viver. É um pouco disso. Olha, é uma questão muito fundamental, né? Que a gente fala sobre visão de mundo, visão de cidade, sobre onde morar, como morar e sobre como viver, né? Eu acho que falar da Zona Oeste, para mim, é muito especial porque foi o território prioritário que a gente, né, determinou na gerência para que a gente pudesse atuar com mais afinco. Não que os outros não sejam, mas a gente queria entender o que é essa Zona Oeste tradicional, ancestral, né? E aí tem o Quilombo Dona Belina, o Quilombo Cafundá Astrogilda, o Quilombo do Camorim, que inclusive será muito em breve o primeiro quilombo a ser titulado pela cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. A gente está com esse processo quase finalizando, o spoiler aqui, porque terra é poder e terra para a comunidade tradicional é sobrevivência, né? Então, acho que a política pública ela precisa não só refletir, mas aprofundar e significar cada vez mais isso que a senhora falou, ou seja, que as contribuições dos movimentos sociais e das universidades possam ser refletidas e possam ser vistas nas políticas públicas, que é o que a gente fez, por exemplo, com o programa Hortas Cariocas, criando hortas ancestrais. Ou seja, fazendo com que a gente pudesse criar novos canteiros em terreiros, em comunidades tradicionais, ou ampliar canteiros, jardins também. Eu cito, por exemplo, Mãe Luizinha de Nanã, em Guaratiba, na Zona Oeste, que faz um trabalho belíssimo com jardins ancestrais e com seus... né, os seus vizinhos, né, os seus filhos, as suas filhas, e que conscientiza aquela área aqui, olha, o jardim ancestral é a árvore que você não pode derrubar, que você não pode queimar, e aí ela fez com que esse jardim pudesse também habitar a rua, e aí revitalizou uma área que era ponto de lixo, de acúmulo de lixo, e aí essa área está crescendo na beira de um canal. Então, assim, o território tradicional do próprio terreiro faz com que essa atividade do jardim ancestral, da horta ancestral, possa conscientizar a sua comunidade, o seu entorno. Eu acho que o Hortas Ancestrais, ele tem esse papel, né, de fazer com que a gente possa conscientizar, sei lá, 6,5 milhões de cariocas que vivem nessa cidade, que é a vitrine do mundo, mas que também pode se voltar a essas atividades agrícolas, a essas atividades com a terra, ao colocar o pé na terra, né? A fazer com que a gente possa recuperar um pouco essa origem do Rio de Janeiro, que foi lá com os povos indígenas, lá com os povos africanos, das mais diversas etnias que vieram para cá. Então, eu acho que, fundamentalmente, trabalhar essa pauta, trabalhar essas questões no contexto urbano a partir da prefeitura, a partir dos governos, fazer com que haja uma consciência dos gestores públicos, né, como nós que trabalhamos aqui e que tem a contribuição de pessoas como vocês para que a gente possa cada vez mais fazer políticas públicas que reparem, mas que não só reparem, que possam promover esses direitos nesses territórios, que vão desde a alimentação até o direito ao transporte público, que é também uma questão na Zona Oeste. Então, a gente precisa articular isso tudo, e isso tudo já está posto na Agenda 2030 da ONU. Então, é só a gente entender enquanto gestão, sistematizar, planejar, produzir os indicadores e chamar a sociedade, as universidades, os centros de pesquisa para a gente produzir. E aí, como exemplo disso, a gente também criou a Comissão de Povos Tradicionais, porque as cidades do Rio de Janeiro não tem
né, um canal, ou não tinha até ontem, um espaço para que a população pudesse participar da elaboração dessas políticas públicas, né, que é a Comissão de Povos Tradicionais, que reúnem pessoas desses segmentos todos, quilombolas, indígenas, ciganos, matriz africana, para que a gente possa construir essas políticas junto com as pessoas. Então, participação social, articulação social e parceria com a sociedade a partir do que ela nos demanda, a partir também do problema que tem que ser visto como ativo, né? E não só com a resposta remissiva do governo. Então, o buraco no asfalto foi gerado, aí o governo vai lá e asfalta o buraco. Não, a gente precisa evitar que o buraco seja gerado. Ou seja, a gente precisa reflorestar cada vez mais, a gente precisa construir cada vez mais hortas, a gente precisa ampliar essas hortas, a gente precisa certificar essas comunidades, titular essas comunidades, articulando com o Estado, articulando com o governo federal, para que a gente possa efetivamente promover o desenvolvimento sustentável comunitário local. Obrigada, gente, pelas falas de vocês. A gente está pensando aqui, né, imaginação e integralidade. É isso aqui que vocês falaram, né? Como não pensar que tudo nos atravessa, né? Nós somos parte desse todo e aí a gente precisa pensar aí a espiritualidade, esses saberes aí ancestrais que estão nas hortas, que estão na teia. Quando eu fui estudar, né, para conhecer vocês e para mediar essa conversa aqui, eu fiquei muito feliz, assim, de encontrar, de saber sobre as produções agrícola da Zona Oeste, porque eu sou da Zona Norte, então eu cresci na Zona Norte, eu não tinha muita noção, assim, por exemplo, da produção de caqui, que eu acho que é a segunda maior produção de caqui. Eu fiquei impressionada, assim, eu acho que para quem está assistindo, assim, procurar saber o que são as hortas ancestrais, o que é a produção agrícola dentro dessa cidade, né, e como a gente amplia isso, né. É fundamental mesmo pensar que morar e plantar são coisas que estão aí conectadas, né? Tem um corte de uma fala do Nego Bispo, que é um ancestral quilombola, onde ele fala que... Um corte circulando aí nas redes, né? Tem que explicar, né? Um corte de uma fala dele circulando nas redes, onde ele fala sobre a importância de se relacionar, né? Diferente dessa ideia de preservação. Como se relacionar é se abrir e trazer para a prática a consciência, isso do que a gente está falando, né? Essa consciência da integralidade do que nós somos, assim. Que nós somos uma pequena parte do meio ambiente, nós somos parte de um todo. Nós vamos te retirar dessa centralidade que você trouxe também, dessa ideia colonial e capitalista, né? Na centralidade do humano. E ele traz essa ideia de que nós afetamos e nós somos afetados por esse todo. Então, eu queria que, assim, a partir das experiências que vocês trazem, que vocês falassem um pouquinho como é possível, assim, a gente trabalhar coletivamente nas escolas e nas comunidades, fazendo essa ponte aí. A ideia de que nós somos parte da Terra e de que a Terra ela é parte de nós. Eu sei que a gente já começou a falar um pouco sobre isso, mas queria que vocês se aprofundassem. Podemos começar um pouco agora pela Mariana, para a gente fazer um revezamento aqui na nossa conversa. Eu acho que uma coisa importantíssima, assim, que quando eu falo desse lugar, assim, de que eu estou hoje trazendo a Universidade Federal Fluminense como professora para o território, aquele cuidado de não reproduzir uma prática também histórica das universidades que tem relação com essa perspectiva de um extrativismo intelectual, né? Como se a universidade estivesse indo para o território para levar algum tipo de conhecimento para esse lugar, para as pessoas, quando na realidade é justamente o oposto, assim. Quando eu construo um projeto de extensão, que atualmente é o Caminhos para o Bem Viver, / El Radar Político, que é justamente o reconhecimento de que na Zona Oeste do Rio de Janeiro, esse caminho está sendo sedimentado, está sendo construído, está sendo semeado por mulheres negras, por populações tradicionais, agricultoras, né, que resistem, que constroem essa floresta, que produzem e que vão
tecendo essas lutas que são absolutamente relevantes para a gente pensar por vires outros, para humanidades outras, né? Que acho que é o que a gente precisa nesse momento, diante dessa iminência de um colapso generalizado, ambiental, civilizacional, que não está muito distante de nós. E aí, quer dizer, quando eu falo desses caminhos para o bem viver, eu quero dizer que existe na Zona Oeste, assim, caminhos que apontam para essas outras possibilidades de existir no mundo, e que eu acho que a gente tem muito que aprender com esses saberes, com essas práticas, com essas lutas, que muitas vezes acontecem barro el radar, como fala a Silvia Rivera Cusicanqui, que é uma intelectual aimara lá do altiplano boliviano. Lembra que eu falava? Quanto mais eu estudava o movimento indígena na Bolívia, lá no altiplano, lá 4.000 metros de altitude, mais isso me remetia à luta das mulheres na Zona Oeste. Não é por acaso que, em 2015, as mulheres negras estavam na rua falando que pelo bem viver, que movimentos de agroecologia pelo Brasil também tem usado esse horizonte de sentido como uma referência, movimentos indígenas. Quer dizer, é muito interessante a gente pensar sobre isso nessa perspectiva de um horizonte que dialoga com outras matrizes, que não é só aquela matriz ocidental, branca, europeia, mas que vem dessas matrizes indígenas e afrodiaspóricas, quilombolas, por todo esse continente. Então, eu acho que é uma perspectiva de estar no território, colaborar com essas lutas, disponibilizar saberes e possibilidades ali que a universidade pode oferecer para os movimentos sociais, mas fundamentalmente esse aprendizado. E, na medida do possível, também construir caminhos para a própria renovação desses espaços, né? Eu falei do projeto de extensão do Caminhos para o Bem Viver, que tem essa perspectiva de caminhar junto com as mulheres da Zona Oeste, fazendo os registros de memória, colaborando com os processos que estão acontecendo, com as lutas em curso, ocupando as escolas, etc. Mas também tem um outro movimento dentro da própria universidade, que eu também participo, que é o da construção das políticas afirmativas para povos indígenas e quilombolas, que é uma perspectiva de incidência no estado do Rio de Janeiro, de construção de políticas de ingresso diferenciadas para essas populações que não foram alcançadas pela lei de cotas. Então, a lei de cotas foi uma conquista importante, mas também não deu conta de garantir efetivamente o acesso das populações indígenas e quilombolas dentro desses espaços. E o que a gente está buscando é essa transformação radical. Então, é muito importante falar sobre isso. Quer dizer, a universidade está no território para aprender com as pessoas que constroem essas resistências de uma maneira absolutamente relevante para efetivamente a gente construir essas nossas rotas de fuga, os nossos processos de sobrevivência, né, diante de todo esse cenário que está colocado aí. Então, é um pouco de articular também esses lados e procurar, a partir disso, disseminar essas experiências todas, esses saberes, essas práticas, né? E fortalecer a luta também. Acho que é um pouco disso. Eu acho que a gente tem muitos problemas urbanos, né? Que vão desde o lixo ao esgoto, à falta de tratamento de água, ao desmatamento. E tudo isso acontece, né, muito pelo que a gente já vem, né, alinhando aqui, né, ou tecendo aqui, né, que é pela forma com que se concebe esse processo de acumulação capitalista, né, que a gente, né, vem aí acompanhando, que se intensificou no pós-revolução industrial, né, a gente sabe disso. E aí a gente tem a produção de espaços, que são essas cidades, né, muito doentes, né? A gente não olha para a terra, a gente vê a terra como mercado. E aí a terra ela está ali para ser utilizada para construir alguma coisa e nunca para plantar algo, para dar de comer, né? Nunca para criar animais ou para cultivá-la de alguma outra forma. E aí eu faço esse paralelo, né, do modo de vida ocidental, capitalista, né, do modo de vida ancestral, afrocentrado, dos povos indígenas e ciganos que nem um território fixo tinham, né, são os maiores povos nômades no mundo, que a visão das populações tradicionais ela é para a terra, né? Não há nada sem a terra, Koseuê, Kosorixá, sem erva, sem planta, sem folha, sem orixá, ou seja, sem
as próprias divindades, a própria energia da natureza. Falar, portanto, da cosmologia africana e dos povos tradicionais é pensar numa outra forma de olhar a sociedade. E é um pouco isso que a gente tenta fazer também na gerência de povos tradicionais. Vejam, né, a partir do governo, imaginem como é difícil, mas a gente tenta, né, fazer com que as pessoas possam ver a terra, a cidade, como esse espaço de acolhimento, de produção e como espaço delas. A terra, para as tradições de matriz africana, é Onilé. A terra é a grande mãe, que nos faz florescer, que nos faz viver, que nos faz respirar. Então, se a gente não cuida da terra, a gente não está cuidando de um orixá, né, de uma iabá. Então, a gente precisa primeiro olhar para a terra, olhar para o que dá a terra, e a partir disso a gente faz com que a cidade possa respirar e possa sobreviver. Eu acho que é um pouco isso que a gente tenta fazer na Secretaria de Meio Ambiente, com as Guardiãs das Matas, por exemplo, que são mulheres que são responsáveis por cuidar de fragmentos florestais em seus respectivos bairros. Ou agora o reflorestamento delas, que são mulheres que são ou serão responsáveis por reflorestar a cidade. Os Guardiões dos Rios, que também ajudam a Rio Águas a fazer a limpeza dos canais. E os Guardiões dos Mangues, que também ajudam os órgãos públicos, né, da nossa prefeitura a cuidar das áreas manguezais da cidade. Então, eu acho que esse olhar, né, transmutado, ao invés da gente querer crescer para cima, né, e construir espigões, eu acho que a gente pode, a partir, né, dessa perspectiva, construir uma cidade que olha mais para si, que olha para baixo, que olha para a terra e que olha para o potencial que a terra tem para a gente poder construir um morar, viver, um morar, plantar, um morar, reviver com mais, né, vida, com mais esperança e com mais amor. Pamela, você me recorda um pouquinho a última frase que você citou aí? Achei incrível, acho que é uma proposta muito importante. A ideia de que nós somos parte da Terra e a Terra é parte de nós. Eu tinha uma pergunta. Tem. A partir das experiências de vocês, como é possível trabalharmos coletivamente nas escolas e nas comunidades? Uau, era isso que eu queria aqui voltar nesse ponto, porque essa rede, né, de escolas municipais, ela é uma rede poderosa, né? Eu não tenho, assim, não sou uma pessoa de políticas públicas, de comparativo, de estatística, mas eu já fiz uma vez um mapa sobrepondo políticas de saúde, quer dizer, equipamentos de saúde e equipamentos de escolas, né? Da educação municipal, e é incrível aonde a Secretaria Municipal de Educação chega nessa cidade. Então, acho que a gente está falando aqui para uma sementeira, né, para um cultivo, para um reflorestamento, né, de mestres, de mestras, de profissionais da área da educação também, incluindo todos os profissionais da escola, para a comunidade escolar. Eu acho que para mim, assim, eu estou me sentindo num lugar de privilégio, gente, mesmo, no sentido de que é extremamente importante que se pensa as possibilidades. Eu queria falar, né, de uma experiência que tivemos também na região da Zona Oeste, especificamente a região das Vargens, com uma ideia de escola territorializada, né? Foi a primeira vez, isso foi registrado, está aí nas redes, quem quiser procurar, né? Trabalhamos com o Programa Nacional de Alimentação Escolar, onde o alimento da escola saía do quilombo Cafundá Estrogilda, né? Descia no lombo do burro e praticamente chegava na escola com carbono zero. E foi limitada a experiência, porque depois a gente teve mudanças no governo federal que rege o PENAI e o preço dos alimentos caiu, os agricultores se desinteressaram, né? E não fornecemos mais. E agora a gente está repetindo essa experiência com outra política pública, que é o Programa de Aquisição de Alimentos. Mas
O velho Paulo Freire, né, ele trabalhava com a ideia de tema gerador, né? Além da palavra geradora, mas também o tema gerador. E a gente entende, né, que uma política de alimentação é uma dessas ferramentas, né, que aproxima as crianças da terra. Eu ainda me lembro quando eu plantei cenoura e chamei meus sobrinhos, que na época tudo era muito pequenininho, e eu convidei eles a ir até o canteiro e colher uma cenoura. Que momento de magia, quando a criança levanta assim. É incrível, né? E ali você tem uma possibilidade enorme de trabalhar muitos outros temas gerados a partir da agricultura, né? Dessa possibilidade de plantar. E eu acredito que todas as escolas, Pamela, podem plantar ou não. Eu acredito que todas, né? Ainda que seja na parede, no potinho, em algum lugar, podem plantar. Essa é uma das coisas, né? Outra tecnologia, que não é outra, na realidade, para mim, é a tecnologia que eu deveria ter citado, inclusive, primeiro, que é o quilombo, né? E aí eu quero chamar a Beatriz Nascimento, essa nossa intelectual ancestral, que nos inspira todo dia, das diversas quilombagens, dos diversos quilombos, e aí eu quero tirar o quilombo desse lugar que a Constituição também colocou importante, né? Quilombo, né? Instituído, certificado, garantido pelo INCRA, pela Prefeitura, pelo Governo Federal, né? A Fundação Palmares nos certificou em 2014, que a Fundação Astrogilda, 2017, Quilombo da Ana Bilina. Mas tem um outro lugar que Beatriz nos convida, que é esse quilombo, enquanto essa construção pré-colonial, de lá, né, de um lugar que eu não conheço sempre, Mariana. Quando eu penso em ancestralidade, eu penso uma força, uma energia, ou, né, dentro da matriz africana, outras expressões que são pré-capitalistas, mas também pós-capitalistas, né? Tipo, o futuro a gente já viveu, né? Esse provérbio aimara também, que você... outro dia a gente conversou a respeito dele. Então, o quilombo, uma escola de samba é um quilombo, né? Um terreiro, né? Uma casa de umbanda, um lugar de capoeira. Outro dia, a minha querida Ana Lúcia Preta lá, fez o Largo do Correia virar um quilombo, através da capoeira, né? Então, são muitas técnicas de quilombagem, de quilombismo, como diria Abdias do Nascimento, e para mim essa é a tecnologia. A tecnologia é quilombo, sabe? E quilombo, entendendo, volto a dizer, povo de matriz africana. E nesse sentido, né, eu queria convidar também essa outra intelectual orgânica ancestralizada, nossa Azoilda Loreta de Trindade, porque ela fala, e aí desculpa citar, gente, mas essas nossas pretas são muito geniais e é difícil elas não atravessarem aqui nosso Ori nesse momento, né? E aí, misturando um pouquinho a Azoilda com Denise Ferreira da Silva, a Azoilda, né, ela me recebeu no movimento negro nos anos 80, sabe? Eu também cruzei com Lélia nos anos 80, mas eu não tinha noção da grandiosidade. Foi depois, estudando, Mariana, que eu fui... Gente, eu estava do lado dessa pessoa, né? E é assim mesmo, né? A gente olha no retrovisor, eu vivenciei isso, eu dei esse abraço. Que coisa surpresa que a vida nos dá, né? E a Zoilda, gente, vou pegar a cola aqui, porque realmente, né, a pessoa já não tem a memória de Dantes, né? Mas ela fala dos valores civilizatórios afro-brasileiros, né? E a Denise, dia desses, falou com a gente sobre... Eu nunca tinha pensado nessa ideia. Então, olha só, a Zoilda é considerada, né, a educadora do afeto, né? Uma intelectual que pensa a afetividade. E a Denise veio trazer uma expressão para a gente assim: infraestrutura do afeto e da afetabilidade, além da afetividade, né? E eu penso que a educação, sobretudo na cidade do Rio de Janeiro, ela tem que ser antirracista, de manhã, de tarde e de noite.
cotidianamente antirracista, profundamente antirracista. E ser profundamente antirracista é abrir espaço para o afeto e para a afetividade. Mas voltando à Zoída Loreta da Trindade, quais são esses valores? Circularidade, religiosidade, corporeidade, musicalidade, cooperativismo / comunitarismo, ancestralidade, memória, ludicidade, energia vital, axé, oralidade, e eu vou voltar na corporalidade, né? Porque, e aí trazendo Denise para conversar com a Zoilda, Denise Ferreira da Silva. A Denise tem um momento, né? Todo aquele construção teórica que ela faz enquanto filósofa, que ela questiona o cogito cartesiano. Eu acho que esse momento é um momento fundante, né? Quando, primeiro, nos classificaram enquanto seres não humanos. Não é, caro Leonardo? Não éramos humanos. Nos foi negado, enquanto povo preto, enquanto povo negro, foi negado um lugar de não humano, né? E em seguida disseram, penso, logo existo. E nós não éramos cérebro, nós não éramos humanos, né? Não éramos pensamento. Éramos corpo. Que corpo é esse? Corpo sexualizado, corpo brutalizado, corpo servil, serviçal. Então, esse cogito inaugura essa separação. E, a partir disso, inclusive a branquidade, ela sofre, né, dessa distinção entre pensamento e corpo. E hoje, uma das práticas, além de outras que a gente desenvolve na Zona Oeste do Rio, é esse reencantamento do corpo, que inclusive os nossos povos originários dão aula sobre isso, né? Então, e eu vejo, gente, eu estava conversando antes do início, eu vejo muitos professores sofrendo, adoecendo nessa sociedade, vitimizados por violência que inclusive surge fora dos muros da escola e entra na escola essa violência. Então, acho que parte dessa tecnologia tem que incluir esse reencantamento do corpo, né? E eu posso falar mais sobre isso, mas assim, estamos trabalhando com, né, por exemplo, como o Reiki. Obviamente que nós temos todo um aparato das religiões de matriz africana ou de outras correntes religiosas, mas por que eu vou falar aqui do Reiki? Porque o Reiki é uma prática integrativa de saúde que está no Sistema Único de Saúde, né, que está disponível. Então, quero colocar também dentro desse item que a Zoilda traz da corporeidade, porque nós, povos de matriz africana, somos sobretudo corpo. Inclusive, nossa cultura é marcada por essa nossa corporeidade, na dança, né? Enfim. Então, há que cuidar do corpo, há que reencantar o corpo, há de fazer que cada pontinho do nosso corpo transmita conhecimento e autodefesa. Então, nessas tecnologias, eu também queria falar sobre isso. Estamos no Quilombo da Nabilina, a presidenta Leonídia Ansfran de Carvalho, maravilhosa, está lá disponível. Queremos conversar, dialogar e experimentar novas possibilidades, né? Imaginar, né? Então, povo, não entreguem sua imaginação de futuro para o capital. Fiquem com ela, porque a gente precisa dela para sobreviver. Posso fazer um comentário também? Porque quando a Silvia reforça essa pergunta, como fazer nas escolas, e quando ela traz a Beatriz Nascimento para pensar esses processos de quilombagem, fora daquele lugar folclorizante, fetichizante, que muitas vezes habita a imaginação das pessoas, o quilombo de Palmares, assim, o quilombo do século XVI, no meio da floresta, distante. E aí, quer dizer, quando a gente está falando de quilombo na cidade, as pessoas já tem um desconforto, mas aí ainda busca algum tipo de confluência, aquela herança, e quando, na verdade, a gente está pensando em diferentes maneiras de resistir diante desse processo colonial. O que eu quero chamar a atenção? Onde tem violência, onde tem dificuldades estruturais, tem gente lutando por liberdade, em todos os territórios da cidade do Rio de Janeiro. Então, a gente falava da capilaridade das escolas. Eu acho que, às vezes, assim, o que aparece muitas vezes, a primeira aparência de um território, que aparece nas mídias, que aparece no conhecimento mais no senso comum, talvez seja esse lado da violência, da falta, da precariedade, do sucateamento, do adoecimento e de todos os percalços que a gente sabe que a nossa cidade enfrenta.
Mas onde tem violência tem também resistência, tem também luta por liberdade. Então a gente precisa ajustar o radar para entender o que está acontecendo no nosso território, o que está acontecendo no nosso entorno. E eu acho que o que a gente faz na Zona Oeste é ter uma percepção muito apurada e criar as rotas que vão reunindo essas pessoas que estão resistindo e lutando. E quando a gente consegue, com o apoio da universidade, com o apoio do movimento social, com o apoio da escola pública, do centro de saúde, do centro municipal de saúde, quer dizer, quando a gente consegue ir articulando essas pontas, eu acho que isso proporciona caminhos para esse bem viver, né? Que então acontecem junto com todo o resto. Então, eu acho que a gente precisa perceber mais o que está acontecendo e convidar esses movimentos a ocuparem esses espaços, a compartilharem esses saberes, a fazerem essas trocas, e a partir disso, certamente, as coisas vão acontecendo. É um pouco do que a gente está querendo construir em Vargens, por exemplo, na Escola Municipal Frei Gaspar. A gente está começando um projeto de extensão lá, que é a Educação para o Bem Viver, que tem essa preocupação de reativar a horta da escola, mas reativar como? Convocando a população quilombola, as mulheres negras, os movimentos de resistência a estarem na escola, a construírem junto com professores, com estudantes, com funcionários, essa reconexão com o território e com essas experiências de quilombagem. Aí passa pela discussão da alimentação, passa pelo reflorestar os imaginários, passa por essa reintegração mesmo com o lugar que se habita, que às vezes a gente fica tão acometido na chave da violência que a gente perde de vista a riqueza do que mantém o povo vivo. Porque se fosse só violência, a gente não estaria aqui. Sim. E Posso? Não, só colocar, né? Eu aprendi recentemente essa expressão, pedagogia do medo, né? Querem roubar a nossa imaginação de construção desse futuro, que é presente, assim como o passado está aqui, né? Muito aqui, né? Está muito aqui nosso passado. Então, a gente não pode se fazer quedar, se deixar bater nessa pedagogia do medo, né? Autodefesa, né? E autoencantamento, reencantamento. Então, acho que é possível a gente estar fazendo isso, está vendo isso, né? Sim. Em várias quilombagens, né, que temos pela cidade do Rio de Janeiro. eu ia dizer que, assim, eu acho que é uma coisa que sim, tem a ver com o que vocês falaram, né? Que a gente, para conseguir enxergar isso que não é só violência, a gente precisa construir um corpo para isso, Sim. né? E acho que a colonialidade, ela vai tirando isso da gente, né? Você falou de como se coloca no lugar, o que é um quilombo, né? Como uma pessoa indígena também. Qual a expectativa das pessoas quando eu digo que eu sou uma pessoa indígena? O que elas esperam ver quando eu falo isso, né? Qual o imaginário, né? A gente está aqui falando de reflorestar a imaginação, disso, né, de trabalhar nisso, nesse reencantamento da imaginação, de tomar posse disso, né, que nos tiraram, isso foi tirado da gente. E acho que esse trabalho, assim, de construir esse corpo é uma luta, né, esse corpo que consegue enxergar mesmo que aqui todos os tempos estão atuando, né? Tá tudo acontecendo aqui. Como é que a gente dialoga com isso, né? E transforma isso Sim. em práticas, né? Sim. Práticas de bem viver. Bom, a gente está falando aqui, nosso tema é imaginando outras formas de estar no mundo, acolhimento, aprendizagem e desenvolvimento integral. E a gente está aqui conversando, trabalhando e sonhando também transformações. E nesse processo, vocês trouxeram assim, repertório, referências importantes para essas mudanças de imaginários que podem nutrir essas transformações que a gente está sonhando. E muito do que vocês trouxeram são tecnologias e conhecimentos ancestrais fundamentais que povos indígenas e negros, ao longo da nossa história, esses saberes eles foram colocados num lugar de menos importantes. Eles foram apropriados, quando a gente fala, por exemplo, da questão das hortas e desses saberes que estão ali nas ervas, como eles são apropriados, a indústria se apropria desses saberes, né? E desconecta isso da nossa vida, dos nossos cotidianos. E a Silvia já falou um pouco, mas eu queria que vocês falassem assim, quais dessas tecnologias e dessas ferramentas ancestrais vocês acreditam que são fundamentais estarem nos dias
nos nossos diálogos com os estudantes, já que a gente está pensando escola e comunidades também. Queria que vocês trouxessem mais um pouquinho sobre isso. Podemos começar com o Leonardo? Olha, falar das escolas, né, falar da rede municipal do Rio, principalmente, é a gente falar justamente dessa capilaridade que a maior rede de ensino da América Latina, né, proporciona para os seus professores e para os seus alunos. E falar das tradições de matriz africana, indígenas, ciganas, quilombolas, pesqueiras, né, e tantas outras, é falar da enorme capacidade de mudança de perspectiva que essas comunidades podem fazer a partir do trabalho com esses alunos. Então, eu cito aqui a GERÉ, né, a Gerência de Relações Étnico-Raciais de Educação para as Relações Étnico-Raciais da SME, que faz um trabalho belíssimo a partir do material didático, por exemplo, que é um instrumento potente, né, para que a mudança de concepção, tanto dos professores, né, que a gente sabe que nós, quando passamos pelos cursos de licenciatura, a gente não é formado para compreender justamente os processos ou os conhecimentos tradicionais desses segmentos, né? Então, ter a GERÉ é um ponto fundamental na SME para que o material didático possa ser complementado e estimulado a não ser só complementado, mas que isso possa passar pelo plano de aula, pela ementa, pelos deveres, pelas provas e avaliações dos alunos. Então, o material didático é fundamental. E é um trabalho magnífico feito pela GERÉ. Saúdo aqui Joana, né, Pamela também, que fazem parte da GERÉ. E pela Secretaria de Meio Ambiente e Clima, eu cito a importância de fazer com que esses projetos interdisciplinares, né, que as escolas fazem, possam ser integrados à capacidade que tem o governo de escalonar esses processos. Então, cito, por exemplo, de novo, as hortas ancestrais. A Escola Municipal José do Patrocínio, em Irajá, nos provocou em 2023 para que a gente pudesse contribuir com a horta comunitária que virou ancestral deles, né? E aí eu falei, olha, por que a gente não faz uma horta ancestral? A gente bota lá uma arruda, a gente bota lá, né, um alecrim, uma sálvia, uma guiné, e a gente passa a reaprender e a reensinar e aprender a reensinar enquanto professores para esses alunos que o conhecimento ancestral está presente o tempo todo na vida deles. Sim. A partir, por exemplo, de uma dipirona, que hoje não é, hoje é um comprimido, ou enfim, mas não é, né? Então, a partir do momento que a gente une os saberes ancestrais, as hortas medicinais, as hortas ancestrais, nas clínicas da família, muitas clínicas da família também têm, mas a partir da escola, a gente pode fazer com que esses alunos possam conscientizar os seus pais e que os seus pais possam, a partir disso, mudar as suas mentalidades em relação aos conhecimentos ancestrais. E, além disso, acho que além do trabalho da horta, a gente tem o Casas Ancestrais, o programa Casas Ancestrais, que é um programa de reconhecimento das comunidades tradicionais enquanto tal. A partir da Prefeitura do Rio, a gente entende que na cidade do Rio de Janeiro existem 7 quilombos, enquanto territórios. A gente tem hoje mapeados 1.500 terreiros, mas com potencial de alcançar só a cidade. 5.000, né, que a gente estima que tenha. E a gente tem aí uma população cigana que a gente ainda precisa mapear, um desafio. E um agrupamento indígena que a gente tem um número, 6.000, mas a gente não sabe muito bem como que estão dispostos. Então, vejam, a escola ela pode funcionar como, né, indutora desses mapeamentos, dessa geração de dados e dessa articulação, como, né, você disse, de movimentos, de práticas e de óticas a partir dessa interseção de política pública e de conhecimento ancestral e de movimento social, né? Eu acredito muito nessa interseção
E eu acho que, a partir do trabalho com os alunos e com esses professores, colegas professores, a gente consegue formar gerações que vão olhar para o fragmento florestal e vão querer construir desse fragmento uma grande floresta. Vão querer transformar a realidade do próprio dia a dia deles, né? Do próprio dia a dia delas, a partir do momento que o conhecimento ancestral é tomado como central nessa perspectiva. Então, eu acho que, a partir das escolas, a gente consegue fazer com que o Carnaval do Rio de Janeiro, por exemplo, que é o maior do mundo, o maior espetáculo da Terra, possa ser visto como um maior espetáculo ancestral que existe. A partir do terreiro da Tia Seata, a partir do samba, a partir de tudo que é evidenciado ali todos os anos. Então, que a escola de samba e as escolas, né, possam estar mais unidas ou mais próximas, para que a gente possa fazer mais essas interseções entre os quilombos, né, como a senhora nos trouxe aqui, Beatriz Nascimento. Então, acho que é isso, né? Eu acho que eu entendo as escolas como núcleos e como potenciais indutores dessas interseções entre as múltiplas possibilidades que a gente tem no território da cidade, principalmente tratando do Rio de Janeiro, que tem o Cais do Valongo, que tem terreiros, 5.000 terreiros é a nossa hipótese, que tem quilombos, que tem aldeamentos, né, como a própria aldeia Maracanã, e que tem povo cigano, que tem comunidade pesqueira, inclusive de mulheres em Sepetiba, caiçaras. Então, acho que articular essas comunidades e fazer com que elas sejam o centro do desenvolvimento dos territórios, eu acho que é central nesse papel com os estudantes. Acho que é muito nessa perspectiva do fazer com, e não fazer em nome de alguém ou sobre as comunidades tradicionais. Eu acho que é criar essas pontes, essas interseções, levar essas pessoas para a escola, que elas ocupem as escolas, mas também que as escolas vão para os territórios. Eu sei que esse segundo movimento é mais desafiador, mas é como o Leonardo estava falando, a gente vive numa cidade que tem quilombo, tem aldeia, né? Tem uma série de possibilidades incríveis de aproximação desses mundos. Você caminhar por uma floresta como ali o Maciço da Pedra Branca, com um griot como o seu Jorge Cardia Valois, é uma experiência ancestral, a gente inclusive tem chamado de caminhos ancestrais, porque é uma vivência incrível de perceber o que significa essa relação. Você falava do bispo anteriormente, essa diferença de preservação e relação, né? Que o bispo fala assim, preservar parece que é uma coisa assim, você vai preservar uma coisa que não é sua, que não faz parte de você. No final das contas, você está se relacionando, né? Quando você se relaciona, você reconhece o outro como sujeito. E aí não só as pessoas, os povos tradicionais, mas a própria floresta como um sujeito também que ensina. E que, nesse sentido, a gente precisa reflorestar as escolas, mas a gente precisa também garantir que essas crianças possam vivenciar a experiência da floresta, de caminhar por ela. E não é algo tão difícil assim numa cidade como o Rio de Janeiro. E eu acho que o desafio está dentro dos territórios de identificar essas possibilidades, de construir essas pontes. E a partir disso a gente conseguir de fato viabilizar que essa relação se estabeleça. A relação pressupõe o reconhecimento desses distintos sujeitos e interação. Isso pode se dar mediado por um material didático? Pode. É importante, fundamental. Às vezes é a única coisa que a gente consegue de fato fazer. Mas eu acho que o desafio está colocado aí para a gente esgarçar ainda mais isso. A gente tem um abril indígena para ocupar as escolas com as populações indígenas. Tem vários indígenas que estão trabalhando na cidade do Rio de Janeiro, fazendo um trabalho de reeducação das comunidades de forma geral, compreendendo que a população indígena é contemporânea, é presente, né? Não é aquela imagem romântica, racista, estereotipada do passado. A gente teve essa oportunidade de levar, por exemplo, Araçari Pataxó, que faz um trabalho incrível em várias escolas, na escola pública, e o impacto que isso gera nas crianças é sempre muito significativo. Levar um griot de um quilombo, como o seu Jorge, como também Dona Cristina, que está lá todo domingo, levar as crianças numa feira,
onde esses agricultores todo domingo descem lá no morro, né, com seus produtos, que são produzidos ali numa interação linda com a floresta. Você falava do caqui, você visitar um caquezal de Dona Cristina Correia, lá no alto do maciço da Pedra Branca, é um espetáculo, é uma vivência absolutamente incontornável para qualquer pessoa que tenha essa oportunidade, assim, uma relação que ela tem com aqueles caquis, que é uma relação de maternagem, é uma relação que reconhece aquilo ali não simplesmente como um produto mercantilizado, mas é uma outra concepção de mundo, é algo que está nessa linha, desse horizonte do bem viver. Então, acho que tem uma riqueza muito grande que, como você falou também, foi muito subestimada, muito apagada, muito silenciada. Os indígenas falam de um coma colonial, que eu acho que é um pouco isso, que muita gente vivencia, que é justamente quando você sequer tem o desconforto do silêncio, quando você sequer se dá conta de tudo que te foi roubado, dessas possibilidades de imaginar o mundo, de perceber o mundo, de sentir o mundo. Então, a escola ela tem esse papel fundamental de despertar, de trazer o questionamento, de trazer a dúvida, de proporcionar o encontro, porque é no encontro que essas questões aparecem. Então, peraí, então o indígena não é só aquele do livro, peraí, tem um aqui na minha frente que está contando, que está falando uma língua aqui. Quer dizer, e aí, nesse sentido, a gente possibilita, de fato, assim, esse despertar, não no sentido de que vai resolver tudo ali, mas pelo menos as possibilidades da busca, né? De você buscar saber o que está acontecendo, você entender que aquilo que te foi apresentado, formatado ali, não dá conta da complexidade dessa realidade. Tudo que a gente perde nesse processo, eu como uma mulher branca, de classe média, enfim, a princípio, nada disso me foi apresentado. Nada disso me foi apresentado. Eu fui aprender e não fui aprender isso na universidade, não. Eu hoje estou na UF como professora, fiz a graduação em História lá, mestrado, doutorado, mas eu fui aprender esse monte de coisa caminhando com as mulheres da Zona Oeste, caminhando com o movimento indígena, caminhando com os quilombolas, assim, e isso, e não se trata também de negar tudo que eu aprendi nas universidades, eu acho que tem muita coisa interessantíssima, muito importante, mas é isso, assim, não dá conta, é muito pouco diante de tudo que tem por aí. Por isso que a gente está construindo as políticas afirmativas, que a gente quer transformar a universidade por dentro, e é por isso que a gente está criando, de fato, essas pontes. Eu acho que é uma tarefa necessária de todos nós, e é isso, todo o território do Rio de Janeiro tem para onde correr, assim, para encontrar e para gerar essas possibilidades de encontro. Então, fica convite aí para cada uma que está aqui ouvindo essa conversa, para talvez perceber, né, o que está acontecendo no entorno dessa escola. Quem que a gente pode chamar para estar mais presente aqui, né? O que a gente pode fazer? Eu fiquei lembrando aqui, eu sou uma pesquisadora militante, né? Muito mais militante que pesquisadora, mas trabalhando nesse combo, né? Mas outro dia, contar para vocês sabem que eu adoro uma provocação e também gosto de ser provocada, né? E o intelectual, respeito muito, né? Os intelectuais também têm muita tendência a chegar em lugares comuns, né? E ele estava fazendo uma comparação entre redes e teias. E aí ele falou sobre teias, concordei com tudo sobre redes, né? E aí quando ele falou de teia, ele falou assim, mas a teia é só um lugar centralizado com uma aranha no meio. Que abuso, hein? Falando isso com você perto. Eu era uma janelinha do Google Meet, Mariana. Que sorte a minha que era do Google Meet. Meet. De respeito não, mas que sorte é tua, né? Com as aranhas. Né? Eu lembrei disso por quê, né? Porque hoje nós temos várias organizações que se autodenominam TEIA, né? Então, quero colocar aqui os professores antirracistas da Secretaria Municipal de Educação nessa perspectiva de TEIA, né? De tecer relações, isso também eu trazendo dessa tradição banto do Untu. E dizer para esse meu colega, só que colega, né? Eu sou desse tamaninho, ele é gigantão. Mas que existem muitos modelos de teias, né? Se você olhar o universo aracnídeo, né? Tem muitos modelos de teias mais verticais, né? E eu acho que nunca ela é redonda, concêntrica, com uma aranha no meio. Muito pelo contrário, que as aranhas são, sobretudo, espertas, né?
Mas por quê? Porque ao tecer, eventualmente você constrói só um fio, né? Vou só me relacionar com a gerer, é um fio, né? E já é uma teia, né? Mas a partir disso, você pode se relacionar lá com a gerência lá na SMAC, né? Pode se relacionar com a UF e você começa a tecer sua quilombagem, sua forma de autodefesa, até porque não queremos professores adoecidos, queremos vocês na plena saúde, né? No pleno bem-estar psíquico, como a Organização Mundial de Saúde dá significância ao que é a saúde mental, é bem-estar psíquico. E diante dos desafios do chão da escola, precisa se proteger. Então, quero trazer esse tecer, né? Originado do Untu, né? do nosso povo banto, que, sobretudo, a maioria de quem chegou aqui, no caso do Velongo, é do povo banto, né? E dizer, né, que existem muitos formatos de criar relações para criar autodefesa, praxis, capacidade, né? Quero lembrar, né, que recentemente, né, enquanto essa organização que se denomina TEIA, porque cultiva essa praxis de tecer relações institucionais, pessoas e instituições, ou pessoas isoladas, não importa, só reunir pessoas, nós fizemos 3 reuniões sobre educação. Uma um pouco antes da eleição do Conselho Tutelar, uma reunião muito importante. Nesse momento ouvimos denúncias, Pamela, por exemplo, né, de racismo institucional. Né? Eu acho que é um assunto que a gente precisa falar com carinho, com amor, dizendo que a gente quer alterações, que a gente quer mudanças, mas de racismo religioso, sabe, Leonardo Xangô? E aí um outro ponto que me vem assim muito forte são as turmas com distorção idade série, né? Eu não tenho acesso, porque eu sou pedagoga, mas eu fui para a educação popular, então não estudo mais educação. Mas foram dados que foram colocados numa dessas 3 encontros de educação na Zona Oeste, em que a maioria dessas turmas são meninos negros. E aí você imaginar que, né, a gente tem um desafio tão grande, não só econômico, mas sobretudo diante das emergências climáticas. Então, realmente, né, a nossa cultura como dizia a Lélia, né, americana, né, porque a gente traz os povos ameríndios, né, os povos originários das Américas, que eu devo ter também um sanguinho aqui também, embora não reconheça na minha história. A gente tem uma tradição, uma cultura, um brilhantismo, né? Vocês pensam que a gente não se veria carioca sem povo negro, sem povo, né? Não tem carioca. Carioca, a própria palavra carioca, né, vem da onde? Então a gente não teria a nossa cultura reconhecida mundialmente no Rio de Janeiro sem os povos negros, sem os povos ameríndios. Não sei se eu devo falar assim, mas é o que me vem nesse momento. E eu acho que permitir que um jovem, uma criança, seja iniciada a essa grandiosidade que é a cultura afrodiaspórica e a cultura mais típica das Américas, dar a possibilidade dessa criança se manter imaginando. E não importa letramento ou não, né? Eu acho que é isso um pouquinho que eu estou querendo trazer ao citar a Zoilda, né? Uma educação do afeto, da afetabilidade. Né? Independente, e aí vou falar isso para educadores, né, que vergonha, mas independente do currículo, é o afeto, né? É o abraço, é um olhar não julgador sobre o outro, mas também sobre as educadoras e os educadores e os profissionais da área da educação, que nos preocupa, né? Saúde, bem-estar psíquico, físico e espiritual dos professores. Então, temos sim muitas tecnologias para contribuir com a educação, e acho que a Mariana Bruce foi muito feliz, né, em colocar essa possibilidade da escola se abrir para o seu território. Eventualmente, o que está no território mais perto é um terreiro, né? Ou então ali, a escola está perto do sambódromo, né? Então a quilombagem mais perto ali é o samba, né? Então acho que tem coisas muito especiais para serem feitas. Quero me colocar à disposição, não sou de fazer isso, as pessoas sabem que eu sou roceira, bicho do mato, né? Mas, sobretudo, essa questão da corporeidade, né? Uma outra questão que eu estou esquecendo de falar é a questão dos oráculos, né? Porque nos assusta muito viver num futuro,
né, com calor, nós experimentamos aí um calor de sensação térmica de 60 graus. E faltando água em muitas comunidades. Isso é assustador, né? Muita gente com ansiedade climática, por exemplo. Então, por exemplo, esses oráculos, né, que a gente já tem na nossa religião de matriz, né, e consultar uma mãe de santo, e consultar, né, um tarô, né, olhar para a astrologia, olhar para linguagens, como a Mariana Bruce falou, né, que foram negadas pela colonialidade, né, pelo racismo que impera no capital. Então, acho que temos muitas tecnologias a serem exploradas. Acho que esse podcast não é para esgotar isso, né? A Pamela já está ali, né? Mas a gente pode continuar conversando de várias formas possíveis, né? É isso. Gente, muito obrigada. Tô muito feliz, assim, saio assim, mais rica daqui. Que eu acho que esse é o sentido, né? O que é riqueza para nós, que são os valores que a gente enaltece, né? O que é fundamental para a vida. Meu povo tem uma palavra que é inatekeru, que significa agradecer mais que pedir. Então, assim, estou aqui agradecendo muito a vocês, inatekeru. E estou muito feliz por essa teia aqui, que nós cultivamos, né? E enaltecendo as abelhas, porque elas são maravilhosas. Sem elas não há vida. Quero agradecer vocês muito, muito. E dizer que é isso. Acho que esse trabalho de imaginação, ele não se esgota aqui, né? É um trabalho infinito também, né? A gente tem muito trabalho pela frente. E acho que às vezes dá um desespero, assim, né? Porque nós temos urgências, né? Nós temos coisas que são para ontem, né? A gente está falando dos tempos aqui, coisas que são urgentes da gente pensar e pensar políticas públicas e correr mesmo contra esse tempo colonial, né? Na verdade, correr na nossa espiral, né? Esse tempo colonial, que é essa reta. Nós não vivemos nessa reta, nós estamos aqui convocando nossos ancestrais e pensando todos os tempos presentes aqui nessa mesa. Então, muito obrigada. E acho que é isso, ficamos por aqui.